Olá, sou Cláudio Rodrigues da Silveira, editor da revista História Catarina. Apresento agora o canal História Catarina, Geografia, História, Literatura, Arte. Vamos tornar sua experiência conosco uma experiência cultural feliz e divertida. Siga o canal e curta os vídeos sempre que os episódios lhe interessarem e lhe divertirem. Santa Catarina tem uma rica história e geografia que contamos por escrito em 101 edições da revista. Selecionamos temas muito interessantes que serão apresentados em vídeos semanais. História ancorada na bela geografia sul-brasileira. Seja bem-vindo ao nosso universo de descobertas históricas e geográficas. A história e a geografia da ilha de Santa Catarina é frequentemente referida nos dias de hoje como Ilha de Florianópolis. Com suas 42 praias de areias brancas e um verde intenso que se estende à beira-mar, a ilha é uma maravilha, concorda? No final dos anos 1700 e início dos 1800, a ilha era a capital da província de Santa Catarina, conhecida como Desterro. Dois proeminentes pintores, Louis Chorris e Jean-Baptiste Debré, retrataram a ilha em pinturas. Louis Chorris, pintor e explorador russo de família alemã, foi um dos primeiros desenhistas de expedições de pesquisas. Influenciado pelos interesses marítimos e comerciais, ele capturou a ilha de Santa Catarina em suas pinturas, proporcionando uma visão única. A questão é: qual era o olhar de Chorris e Debré sobre a ilha de Santa Catarina no começo dos anos 1800? Chorris declarou como se estivesse apresentando o resultado de uma reportagem fotográfica em 1800 ao dizer: a costa meridional do Brasil é muito alta, as montanhas erguem-se em anfiteatro além da beira do mar, sem chegar a um ponto onde cesse a vegetação, de maneira que, revestidas de um verde muito rico, sob um clima temperado e de uma suavidade extrema, elas oferecem em todas as estações um panorama deslumbrante. Ele falava como se o verde chegasse a invadir o mar. Ele continua a descrição. Situadas nas gargantas que lá e cá separam estas montanhas, as habitações humanas oferecem sítios que a imaginação mais brilhante não poderia crê-las, mais agradáveis do que são na realidade. Próximo à beira do mar, crescem as bananeiras, os cactos e os ananáses, acima dos quais se lançam os mamoeiros. As laranjeiras formam bosques densos, onde o verde brilhante é realçado pela cor dourada dos frutos destas belas árvores. Sobre as encostas das montanhas cultiva-se o milho, planta útil que o Novo Mundo apresentou ao Velho. Pelo fim do dia, os negros, para se distraírem de seus trabalhos penosos, reúnem-se e dançam por toda a parte onde esta raça de gente habita. Ela se entrega com paixão a este divertimento. A orquestra é simples. Um dançarino toca o pandeiro e acompanha assim seus passos e os de uma ou duas dançarinas, enquanto que um dos espectadores bate sobre um tamborim, esperando o momento em que ele o deixará para figurar por sua vez com o pandeiro. Chorris capturou em suas pinturas uma representação típica dos trópicos na ilha, refletindo plantas, animais coloridos, uma natureza exuberante e exótica, além da presença humana
reduzida. Vale ressaltar que ele desenhou e pintou essas maravilhas no começo dos anos 1800. A primeira coisa que chama a atenção nas pranchas de Chorris é o espaço ocupado pela natureza. Ela é representada grande e exuberante, enquanto os seres humanos e sua produção cultural, como por exemplo as casas, aparecem de forma marginal, em segundo plano, apesar de algumas vezes centralizadas. Um outro tipo de pintura produzida pelos artistas viajantes eram vistas de cidades, como por exemplo a vista da vila de Desterro, a partir do hospital, pintada por Jean-Baptiste Debré. Esse artista não acompanhava uma expedição científica tal qual Louis Chorris na ilha de Santa Catarina. Suas obras tinham outras finalidades, o que influenciou em sua produção final, obviamente. Ambos eram indivíduos europeus, tinham a mesma profissão e produziram essas imagens em períodos relativamente próximos. Debré produziu sua vista de Desterro entre os anos de 1819 e 1826. Chorris produziu entre os anos de 1815 e 1822, quando esteve na região sul do Brasil. Quando foi publicado o trabalho onde estão reproduzidas as pranchas de Chorris. Sobre Debré, não existem dados que confirmem sua vinda pessoal a Desterro. A pintura foi provavelmente produzida a partir de relatos que foram tomados de outros viajantes. Ele era muito bom, né? No entanto, o resultado de seus pincéis é distinto, apesar de possuírem alguns pontos em comum. Enquanto para um, o central é a vila e o homem que nela habita. Para o outro, é a natureza. Segundo Chorris, o homem e o resultado de sua cultura tornam-se periférico, enquanto a grandeza de uma natureza ainda selvagem. Quer dizer, ele estava tão impressionado com o que via na natureza da ilha, que o humano na ilha tomou um aspecto secundário. Quanto às pinturas de Jean-Baptiste Debré, sua maestria era tal que pareciam mais uma reportagem fotográfica de tão realistas. Esta expressão eu já usei no caso de Chorris e tenho que repetir no caso também de Debré. Debré nasceu em Paris no dia 18 de abril de 1768. Veio para o Brasil com 47 anos e permaneceu por 15 anos. Chegou ao Rio de Janeiro em 25 de março de 1816, onde viveu e montou o seu ateliê. Fazia parte da missão artística francesa que foi financiada pelo governo português. Pintou muitas obras a pedido do governo e também muitas cenas urbanas nas quais retratou o trabalho e o cotidiano de vida dos escravos. Após sua mudança para o Brasil, mudou o estilo e os temas de suas pinturas, influenciado pela experiência e pelo contato com a sociedade colonial. Apesar de se ter dedicado a diversos temas, também foi influenciado pelos interesses do mercado consumidor, neste caso, naquele período, o europeu. No início do século XIX, vistas de cidades estavam na moda e Debré produziu várias delas, de diferentes cidades, como podemos citar Laguna, São Paulo, Santos, São Vicente, entre outras cidades.
Na edição de outubro de 2006 de nosso acervo, você poderá ler o artigo completo da professora Luciana Rossato. Agora, gostaria de dizer o seguinte para você. Visitar Florianópolis, a ilha de Santa Catarina, depois de você conhecer esses dois naturalistas pintores do século XIX, com certeza vai ter muito mais graça. No século XIX, os viajantes estrangeiros desempenharam um papel fundamental ao pintar e fazer registros da ilha de Santa Catarina, hoje conhecida como Florianópolis, no Brasil. Suas obras proporcionaram uma visão única e detalhada da paisagem, da vida cotidiana e da cultura da região naquela época. Além disso, esses registros serviram como fonte de documentação histórica e antropológica, ajudando a preservar a memória e a identidade da ilha de Santa Catarina para as gerações futuras. As pinturas e relatos desses viajantes estrangeiros também contribuíram para despertar o interesse de outros países pelas riquezas naturais e culturais do Brasil, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico local. O olhar desses viajantes proporcionou uma compreensão mais profunda das dinâmicas sociais, econômicas e políticas da ilha de Santa Catarina durante o século XIX, bem como a compreensão da complexidade da sociedade catarinense da época. O costume a respeito do guardamento dos mortos, relatado por Euclides Filipe, agente do Departamento de Estatística do Estado, em 1942, é rico de informações. As práticas e representações dos caboclos do Planalto Serrano impressionam pela originalidade de suas falas e crenças. Isto torna certas particularidades no século XXI hilariantes. De acordo com Euclides Filipe, pelos idos de 1930 e 1940, ele pôde colher pessoalmente várias pérolas relacionadas a aspectos socioculturais da história catarina. No Boletim de Informações do Departamento Estadual de Estatística, no número de julho de 1942, foi publicada uma das experiências vividas por ele no interior do estado, mais precisamente no município de Curitibanos. O texto, a seguir, segue fielmente a ortografia original, agora colocado aqui em vídeo, e relata uma importante e curiosa página da história dos usos e costumes, descrevendo as crenças caboclas ainda vivas em um período relativamente recente, 1942. Pelo interior do município, quando morre uma pessoa, é de uso geral entre os caboclos fazer o guardamento. Para que o finado permaneça por toda a eternidade na companhia dos anjos e santos do paraíso, é preciso que aqui na terra, desde o momento em que expire, não seja descurada uma atenta guarda em torno do cadáver, até a hora do enterro. Para isso, reúnem-se os parentes, o vezindário e os amigos do morto, que para melhor passarem a noite, se munem geralmente de várias medidas de aguardente, que é largamente distribuída aos presentes. Não raras vezes, o guardamento acaba no cacete. Pela meia-noite e de madrugada, todos são servidos de café com mistura. Quem pega o caixão à saída da casa, embora revezando durante o trajeto, é obrigado a entrar com ele no cemitério, para que não seja um dos primeiros a ser chamado. Ao sair do cemitério, não presta levar barro do
do mesmo para casa. Por quê? Porque dá azar e todos limpam cuidadosamente os pés ou sola dos sapatos. Se o cemitério está em declive, o defunto é enterrado de cabeça para cima, a fim de que no juízo final, no dia do juízo final, ao se levantarem das sepulturas, não fiquem de costas. Depois de 7 dias são distribuídos convites verbais para o tempo no cemitério, que é rezado e cantado por pessoas práticas, denominadas capelão. Este às vezes cobra 5.000 réis pela reza. Também recebem milho, recebem feijão. De ordinário, porém, não cobra. O caboclo prefere qualquer outro castigo a ter que morrer sem vela na mão. Se não, fica no escuro ou mal iluminado por toda a eternidade. Pois bem, conta-se que um italiano que, passando certa vez no município, foi forçado a assistir um guardamento. Estava o homem muito triste sentado na ponta de um banco quando lhe apresentaram uma cuia de chimarrão. Não sabendo do que se tratava, pensou ele ser um esborrifador de água benta. Tomando da bomba, com toda solenidade, aspergiu o cadáver. Os caboclos, que são muito desconfiados, pensaram que o italiano estava fazendo pouco e, indignados ante tamanho sacrilégio, tiraram o italiano da sala e aplicaram-lhe umas cacetadas para ele aprender a respeitar defunto. Olha que hilário, engraçado, mas muito sério, porque eram os usos e costumes vigentes naquela época, naquela região. O ano de 1930 e relatado isso depois em 1942. Euclides Filipe foi muito feliz em seus relatórios oficiais ao Departamento Estadual de Estatística ter deixado por escrito este costume do guardamento dos mortos no interior do estado. O fato de o italiano não conhecer na época uma bomba de chimarrão é verossímil, pois, como um descendente de italiano viajante de outra região, não estava familiarizado com os costumes locais. Ao aspergir o defunto com água de chimarrão, com certeza cometeu uma ofensa para todos os presentes. O relato deixa claro que os presentes consideraram um sacrilégio, um desrespeito. Assim, aplicaram umas cacetadas para ele aprender a respeitar defunto. Euclides Filipe oferece insights sobre as dinâmicas sociais e religiosas daquela região durante o período em questão. O confronto emergiu da disparidade entre as práticas sociais dos habitantes locais, conhecidos como homens caboclos, e os costumes de outra etnia. Essa falta de compreensão mútua prontamente desencadeou o conflito. Até os dias atuais, muitos conflitos persistem devido à falta de familiaridade com as práticas sociais alheias. Portanto, o conhecimento e a compreensão mútua são essenciais para promover a tolerância e a convivência pacífica. Não é verdade? Amigos, foi um prazer. Até o próximo episódio.